Agora, irmãos, a gente vamos ver, né, as consequências de imediato de Deus para aqueles que conhecem, que realmente agora tem o conhecimento da verdade, mas mesmo assim vai tentar servir a Deus do jeito dele, você entendeu? Sem prestar atenção nas ordenanças e no que Deus pede para nós fazermos. Vamos lá então. Primeiramente, para os irmãos saberem que em Deuteronômio 10:8, lá ele vai explicar que a vocação da tribo de Levi, somente ela poderia levar a arca de Deus, que trazia consigo a presença de Deus no meio do povo de Israel. Amém? Então vamos se alongar para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vou me adiantar aqui, irmãos. Puderem anotar depois aí, seria bom. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalaá e de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Gebá, e Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Ou seja, aquela arca deveria estar na mão dos levitas, né, irmão? Como diz assim a palavra lá em Deuteronômio 10:8, que somente os levitas poderiam levar. Amém? E puseram a arca de Deus em cima de um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez-Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Os irmãos notem que, como diz lá em Deuteronômio 10:8, que a vocação para levar a arca era da tribo de Levi. Entendeu? Mas Uza, que era um dos filhos de Abinadab, não tinha nada a ver com a vocação de Levi, então ele não podia nem tocar na arca. Primeiro já começaram a levar a arca, a presença de Deus de qualquer jeito. E isso simboliza também as igrejas hoje em dia, irmãos. Estão festejando, estão fazendo festa, fazendo tudo, mas também de qualquer jeito na igreja de Deus. Não olha as regras, os princípios, o que deve e o que não deve colocar na casa de Deus. A gente vai chegar lá, irmãos. Mais adiante a gente vai chegar lá. A gente está só no começo aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar no finalzinho do Velho Testamento e começar no Novo Testamento, onde a palavra vai entrar com o chicote bem pesado nas costas dos crentes. Dos crentes, irmão. Porque os que não são crentes, a gente não pode cobrar. A gente tem que fazer o quê? Pregar o evangelho. Eles primeiro tem que se fortalecer, conhecendo a graça. Agora nós que já dizemos que conhecemos a palavra de Deus e estamos aí vivendo de qualquer jeito, irmão, aí o peso é maior. Os notem que nesse versículo eles estavam levando a arca da presença de Deus em cima de carros de bois. Ou seja, a Bíblia diz que os levis, primeiramente, só os levis poderiam levar. Amém? Só os da tribo de Levi poderiam levar a arca, que é a presença de Deus. Segundo, e não poderiam ser postas em carros, porque não é um objeto. A arca
não simbolizava apenas objeto. A arca era a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. E a presença de Deus, como Deus ordenara, devia ser levado nos ombros, segurado por varas, e os Levi, da tribo de Levi, deveriam segurar a arca de Deus nos ombros, ou seja, chamando a atenção da nossa responsabilidade, irmãos. Que a palavra de Deus, a presença de Deus, ela é uma responsabilidade. Nós devemos levá-las no ombro, sentir o peso da presença de Deus, que é uma responsabilidade grande, irmãos. Não é brincadeira, não, a presença de Deus. Tanto é que a presença de Deus você só vai tê-la se você obedecer. Se você não obedecer, você não tem a presença de Deus. Não adianta querer se enganar, não, irmãos. Você pode ver o filho de Abinadab, ele apenas viu que os bois, ao passar em determinado lugar, a arca de Deus pendeu. E qual foi a intenção dele? A intenção dele foi boa, irmãos. Foi querer segurar. Opa, a arca de Deus, a presença de Deus, ela não pode cair. Então eu vou segurar, vou estar fazendo um bem, não vou deixar essa arca de Deus cair, quebrar. A intenção foi boa, porém, não examinou as escrituras. Entendeu? Não basta só uma intenção boa. Foi a mesma coisa que a gente acabamos de ler ali sobre o rei Saul. A intenção foi boa. Saul poderia deixar o quê? Após aniquilar o povo de Amalequita. Poderia deixar ali os bois, né? As ovelhas para assar, né? Para ter como um alimento. O restante ele poderia fazer sacrifício para Deus, que foi o que ele argumentou na presença do profeta Samuel. Por isso o profeta Samuel disse: tem porventura Deus maior prazer em sacrifícios do que em obediência? Tá vendo aí, irmãos? A obediência é melhor do que o sacrificar.